Desenvolvimento da criação. O que Deus criou, conforme está expresso na história da criação, por natureza, permaneceu diretamente ligado a Ele, devendo estar na contiguidade mais próxima. Da mesma forma, facilmente explicável e natural é a conclusão de que tudo quanto foi criado na maior proximidade com o Criador, o que dele se originou, conservasse a maior semelhança com sua perfeição. Supor que isso houvesse ocorrido na Terra de matéria grosseira, só pôde criar céticos. A ideia de uma expulsão do paraíso terreno, devendo, porém, tais expulsos permanecer sobre esta mesma terra, é uma coisa tão anômala, demonstra tamanha insanidade e é tão grosseiramente adaptado ao que é terreno, que quase pode ser chamada de grotesca. Uma imagem morta, que traz a marca de um dogma provocado à força, com o qual nenhuma pessoa criteriosa sabe o que fazer. Quanto menos perfeito, tanto mais longínquamente afastado da perfeição. Também os seres espirituais gerados pela perfeição não podem ser os homens da terra, e sim aqueles que mais próximos se acham dessa perfeição e que por isso constituem os modelos mais ideais para os homens. São os espíritos eternos, que nunca vêm ter a matéria que, portanto, também não se tornam homens terrenos, formas ideais e radiantes que atraem como os ímãs, mas também fortalecem todas as faculdades dos germes do espírito humano e dos espíritos que mais tarde se tornaram conscientes para atuar. O paraíso, que na Bíblia é assim chamado, não deve, por conseguinte, ser confundido com a terra. Para esclarecimento mais minucioso, é necessário mais uma vez apresentar um quadro completo de tudo que existe, a fim de tornar mais fácil ao homem que procura a descoberta do caminho para o reino eterno de Deus, o paraíso, no qual descendem seus primórdios espirituais, com seus princípios espirituais principais. Que o homem imagine uma divindade como o mais alto e o mais elevado, o próprio Deus, como ponto de partida de tudo quanto existe, como fonte primordial de toda a vida, é inenteal em sua perfeição incondicional. Depois, o próprio Deus, em sua inentealidade específica, segue o círculo do divino enteal. Deste se originaram as primeiras formas que se constituíram, a que pertencem, em primeiro lugar, a rainha primordial e os arcanjos. Por fim, um pequeno número de anciões. Estes últimos são de grande importância para o desenvolvimento ulterior do espírito enteal, assim como mais tarde os seres do enteal consciente, grande importância têm para o desenvolvimento da matéria. Lúcifer foi enviado do divino enteal para ser um apoio direto à criação em seu ulterior desenvolvimento autônomo. Mensagem do Graal na luz da verdade de Abedrushim. www.mensagemdograal.com.br www.graal.org.br. Aqui estamos falando, o senhor Emanuel, Abedrushim Manuel, está falando sobre o desenvolvimento da criação, a partir do conceito que existe na Bíblia. A Bíblia, por ser escrito há tantos anos, com uma linguagem daquela época e conhecimento também daquela época, as interpretações humanas foram inicialmente conforme aquela capacidade que existia, aquele saber que existia na época.
E então daí surgem muitos erros, né? Porque muitos fatos estão mal interpretados, mal é, traduzidos, e isso se perpetuou até os dias atuais, né? Então sempre existe um choque muito grande, né? Quando se lê a Bíblia, que se apresenta tão arcaica e incompreensível, quando se depara com o conhecimento da ciência atual, né? Do universo praticamente quase infinito, né? Com tantas bilhões de estrelas, planetas, enfim. Então se torna até ridículo, né? Supor que apenas a Terra que surgiu, o paraíso, a criação foi exatamente na Terra, né? Não é isso, né? Então a Terra, a criação toda existe, e a partir de Deus tem a esfera divina, depois a criação da esfera divina, vamos dizer assim, depois tem a criação espiritual, que é a que se refere à Bíblia, né? E depois o reino espiritual específico de origem de nós seres humanos, existe a integralidade dos seres elementais, dos grandes e pequenos, e finalmente a criação material, que também existe diferentes mundos, como por exemplo a matéria fina, de onde veio nossa alma, constitui a nossa alma, que é muito mais sutil e mais energética do que a nossa criação material grosseira, e onde estamos encarnados. Na verdade, a Bíblia, que é muito bem explicado o que ela é hoje para o ser humano, né? No livro O Livro do Juízo Final, de Roseles von Sass, que da entidade editora Ordem do Grau na Terra, www.graal.org.br. Então, ela, na verdade, se tornou um instrumento das trevas, a favor das trevas, de tanta confusão que ela traz, tanta incompreensão, tantas falsas coisas, tantos interesses aí envolvidos, desde principalmente quando ela se tornou oficial da Igreja Romana, do Império Romano, que então ela passou a servir como instrumento de Estado, né? Toda aquela tradição política e estatal do Império Romano passou para a Igreja Católica, que se tornou oficial do Império Romano, a partir do ano 300, por aí, né? Por volta disso, com Constantino, enfim. E aí surgiu principalmente todas as mentiras, falsas interpretações, como, por exemplo, a santidade de Maria e dos, dos discípulos, que eram todos seres humanos como nós. Que mais? Naquela época existia também muitos conceitos sobre reencarnação, isso foram tirados nos concílios. E aí, colocou também sobre coisas absurdas fora da criação perfeita de Deus, como que história que Maria teria gerado Jesus sem um ato carnal, uma relação sexual com um homem, coisas impossíveis, sobre o corpo de Cristo que se transformou em espiritual, né? Não tem como, né? O corpo de Cristo tinha que ficar aqui na matéria, corpo material. Enfim, a Bíblia, tudo outro que se baseia na Bíblia, se tornou, na verdade, uma tragédia humana. E mais ainda quando ela passou a ser impressa, porque até o advento da imprensa, com Gutenberg, por volta de 1500, 1400, 1500, ela tinha que ser escrita à mão. Era só era muito restrita, né?
o acesso. Pode-se argumentar que ela favoreceu a alfabetização, uma série de coisas, sim, pode ter um lado pode ser considerado positivo, principalmente no sentido da atividade humana, artística, enfim. Mas ela trouxe muita confusão, muita mentira, fanatismo, e é isso que se vê hoje na humanidade. Então posso dizer que ela é um instrumento da treva. A humanidade seria muito melhor se não tivesse existido a Bíblia. Só se conta aí pelas grandes tragédias quando o catolicismo foi implantado à força, né, nos reinos na Europa, reinos germânicos, né, e com Carlos Magno, que foi talvez um maior assassino em série que existiu na humanidade, né, sanguinário, serviço da Igreja Católica. Depois vieram as inquisições, com mortes na fogueira e toda a série de a estupidez espiritual, né? Restrição espiritual do ser humano. Então, tudo isso pode ser colocado na conta da Bíblia. E então, ela, em resumo, ela serviu unicamente aos propósitos das trevas. E hoje que nós temos a palavra viva do Filho do Homem, Emmanuel, Filho do Homem Emmanuel, é uma compreensão das palavras de Cristo. O Filho do Homem é o Espírito Santo. Então, não se referia diretamente a ele, né? Ele é um amor de Deus. O Filho de Deus apresenta o amor de Deus, não a justiça. A vontade de Deus, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo agora trouxe a sua mensagem do Graal, a luz da verdade, e ele acabou nem sendo reconhecido pela humanidade. O crucificaram novamente, através do não reconhecimento da sua palavra e da sua pessoa. Exatamente como aconteceu com Jesus Cristo em seu tempo, que a humanidade não o reconheceu, o povo eleito não o reconheceu, então o povo eleito, que era o judeu, e o crucificaram. O corpo dele crucificado representa a palavra crucificada, né? E poderia ser só obtida a salvação caso se reconhecesse o amor severo que ele transmitia, né? Não esse amor indolente, permissivo que existe, que todos hoje propagam através desse, entre aspas, cristianismo, né? que na verdade poderia ser colocado como luciferianismo, estaria mais certo, porque foi de tal forma mudado a força da mensagem de Cristo, do amor severo, que se tornou a mensagem de Cristo original se tornou luciferiana, devido às más interpretações do cérebro humano e com seus inúmeros interesses. Então é isso, recomendo a todos a leitura da mensagem do Graal, que é a nova palavra viva de Deus Pai e pode ser considerado o novo Evangelho de Cristo. Ninguém irá conseguir compreender com correção a obra do Filho de Deus, Jesus Cristo, senão hoje pela mensagem do Graal. Então é isso. Um abraço a todos, um ótimo domingo de 1º de dezembro de 2019.